Oi pessoal, tudo bem? Então aqui é a professora Rosane e eu vou estar dando início então no assunto de história de vocês da apostila que vocês têm lá, tá? Então assim, o que vocês vão estar vendo nesse material ali, tá? É a colonização do Brasil, tá? Mas de forma bem breve, bem curta, tá? Então a gente tem que lembrar que o Brasil foi descoberto, quer dizer, os primeiros portugueses chegaram aqui em 1500, tá? Eles vieram com interesse de ter um comércio com o Oriente, que era com a Índia, que era o papel principal deles naquele momento, tá? Então, eles vieram pensando em criar uma rota diferente para chegar às Índias. Porém, eles chegaram ao Brasil, tá? Hoje, Brasil. Então, nós temos um período dentro da história chamado período pré-colonial, que é o período compreendido, tá? Que é antes do Brasil virar realmente uma colônia, entre 1500 e 1530. O que acontece? Dentro dessa colonização, nós temos alguns materiais muito importantes para a colonização. Um deles é o pau-brasil, tá? Então, foi o período em que os portugueses, que vieram lá de Portugal, entraram em contato com os índios, e aí eles começaram a fazer a exploração do pau-brasil e dos índios para fazer a corte desse pau-brasil, tá? E carregar esse material para os navios. E aí, em troca, os índios recebiam objetos sem uso, tá? Mas objetos que para eles nunca tinham visto, então achavam interessante. E aí não havia o uso de moeda. Essa troca de mão de obra por esses objetos, tá? Recebia o nome de escambo. Aí, como os portugueses começaram a entrar em contato com os índios, tá? Começaram então os portugueses a casar-se com mulheres indígenas, tá? E aí houve o mestiço do branco com o índio, que é chamado mameluco. Então nós temos também dos portugueses com os mulatos, tá? Com os negros, vira mulato, e aí os índios com os mulatos que viram cafuzo, tá? Mas o principal que nós temos que saber aqui é o mameluco, que é esses portugueses com os indígenas, tá? O que acontece? O período colonial, o Brasil, ele só podia vender materiais, todo o produto da colônia para Portugal, tá? Para a coroa portuguesa. Então, eram regras impostas, tá? Onde a colônia tinha princípios determinando o modo como funcionava a colônia, tá? A economia da colônia. E aí, essa metrópole, que era o Brasil em questão, ela deveria obedecer, né, tudo que a metrópole quisesse levar, tá? Então, essa troca, na verdade, que não era uma troca, era uma imposição, era chamado Pacto Colonial. O que acontece? Há um monopólio colonial, tá? Monopólio comercial também, tá? Então, essa colônia, ela só mantinha relações comerciais com essa metrópole, e essa metrópole, ela estabelecia preços de compra dos produtos agrícolas coloniais brasileiros, tá? Então, essa troca, ela só tinha uma mão única, tá? Então, Portugal, vamos falar sobre o Brasil, né? Então, ela tinha uma exploração bem grande, tá? Dentro desse momento histórico, vale lembrar que os portugueses chegaram primeiro lá no Nordeste, tá? Então, a gente pode dizer que nós temos chamado, tá, dentro do período da história, drogas dos sertões. O que eram isso? Eram produtos vegetais que eram retirados da floresta amazônica, tá, e usados para que tudo? Para tinturaria, na farmácia, na conservação de alimentos, tá, tais como cacau, gengibre, pimenta, cravo, noz moscada, a baunilha. Vale salientar que o cravo e a pimenta, num primeiro momento da história, ele vinha somente da Índia. Quando o Brasil foi descoberto, esse monopólio comercial, ele começou a ficar mais subentendido ao Brasil, tá? Então, aqui tem uma rota que eles faziam, tá? Para vocês terem uma ideia de como funcionava essas rotas comerciais, tá? Então, vinha lá de Lisboa para Porto Seguro, ia para o Cabo da Boa Esperança, né?
dentro da África lá e depois ia para a Ásia. Outro produto muito importante dentro desse momento histórico do Brasil é a cana-de-açúcar, tá? Então, ele foi um primeiro grande produto colonial brasileiro, e aí ele teve uma larga produção, e aí ele começou a ser comercializado na Europa. O que acontece? Isso aqui virou o ouro brasileiro no momento da história, tá? Só que o que acontece? Havia grandes extensões de terra, chamadas latifúndio, tá? Que fazia o plantio dessa cana-de-açúcar, grandes extensões. Essas grandes extensões de latifúndio que plantavam essa cana-de-açúcar tinham o nome, que recebia o nome de plantation, tá? O que acontece? Para haver esse plantio, teria que haver um financiamento, alguém teria que investir o dinheiro, tá? O que acontece? Os holandeses começam a financiar o açúcar, tá? E aí eles cooperam, esse financiamento, né, dos açúcares, ali do açúcar, começa a haver o declínio do produto no Brasil, quer dizer, a queda na venda, né, da cana-de-açúcar. O que acontece? No período colonial, outros tipos de produção também ocorreram, tá? Juntamente com a produção agrícola, com a produção de açúcar, que é a produção agrícola, e a atividade de retirada de minerais. Um problema nisso tudo é que nós temos a monocultura. O que é a monocultura? É um único tipo de cultura que é cultivado, tá? Então, para haver esse cultivo, eles tinham a mão de obra escrava. Primeiramente foram os indígenas e depois foi trocada pelos negros trazidos da África, tá? O escravismo foi uma coisa bem recorrente durante o período colonial no Brasil, tá? Eles eram maltratados e chicoteados, tá? Ficavam sem comidas, viviam em ambientes subhumanos, tá? O que acontece? Como os negros foram colocados no lugar dos indígenas, porque os indígenas começaram a fugir, eles fugiam também, tá? Pelos maus tratos. E aí eles começaram a formar pequenas comunidades que tinham negros fugitivos, que recebeu o nome de quilombos. Ainda hoje nós temos quilombos dentro do Brasil, tá? Dentro do momento histórico todo esse problema que nós tivemos com a colonização do Brasil, nós temos o patriarcalismo, tá? Que é a garantia de permanência dos bens da propriedade da família, onde o primogênito possuía a herança, sendo que os demais membros tinham que submeter tudo que ele falasse, tá? Logo que acontece o açúcar deixar de ser o principal investimento brasileiro, o que acontece? Os portugueses, eles começam a explorar os minerais e descobrem as minas de ouro em solo brasileiro, que hoje é onde nós temos o estado de Minas Gerais, tá? Para vocês terem uma ideia, dentro de uma estrutura do engenho que a gente tinha, nós tínhamos as casas, as senzalas, onde ficavam os negros, e as plantações. Então ela tinha isso bem definido, tá? E quando tinha a produção de cana-de-açúcar, que mais tarde foi substituída por outras atividades agrícolas, tá? O sistema é esse, tanto que existem fazendas ainda que demonstram isso bem claramente dentro da história. Como eu falei anteriormente, existiam latifúndios. O que é latifúndio? São pessoas que possuem grandes extensões de terras, tá? E nela faz a exploração da mão de obra escrava nesse dado momento da história, tá? Então, isso aqui é um pequeno resumo do que vocês vão encontrar lá no material de suporte de vocês. Desejo a todos um bom dia e até mais!